Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos para a terceira parte do vídeo. Capítulo 8, versículo 18 ao dia 19. Clamareis, não vos ouvirá. Uma vez que os israelitas deliberadamente estavam escolhendo o seu próprio caminho, eles não poderiam esperar que Deus o livrasse dos problemas resultantes dessa escolha. Quer dizer, que os problemas que viriam através do rei, dos governantes, dos líderes, dos presidentes, dos prefeitos, enfim, de toda a política, né, que ia vir, que hoje é a política hoje, Deus, Deus não o livraria, né, dos problemas resultantes dessa escolha, né, porque era uma escolha pessoal. Então, se viesse dar problema com um rei, enfim, aí não diz aí que Deus não ia ter nada a ver com isso, porque foi uma escolha pessoal do povo, né? Eles escolheram os próprios caminhos deles, né? Eles estavam escolhendo os seus próprios caminhos. Capítulo 8 e versículo 20, né? Capítulo 8 e versículo 20. Então, quando é que nem hoje. Hoje a gente tem um livre-arbítrio, a gente tem as nossas escolhas de escolher se quer servir a Deus, se não quer. Então, é uma escolha e Deus não se mete na nossa escolha. Deus não impede você de sair da igreja, Deus não impede você de entrar e não impede também de sair. Você faz o que você quer. Agora você vai colher o que você plantou, vai ter o resultado, né? O resultado. Mas isso é de forma natural, sem intervenção de Deus. Você vai colher o que você plantou, né? Então, não é porque você está colhendo mal que foi Deus que quis aquele mal sobre você, né? Assim como o bem também, né? Como o bem também é a mesma coisa, né? Ali foi resultado da sua escolha, foi resultado da sua decisão. Então, o bem que a gente colhe, o mal que a gente colhe é decisão da gente mesmo. É opção nossa. Você escolheu o bem ou escolheu o mal. É opção. Hoje é a opção do povo. Deus não impede, tem um livre-arbítrio de você escolher o que você quiser. Então, a mesma coisa, o povo ali estava escolhendo essa decisão de ter o livre-arbítrio e viver como eles queriam, no pensamento deles, no coração deles, viver como os outros países. Os outros países eram mandados por um homem, então eles queriam um homem que governasse eles. Não queria mais um Deus para governar eles, queriam uma pessoa, um ser humano, um homem para governar eles, como hoje. Quem governa o mundo, governa o planeta, é homens, é pessoas, não é Deus que está governando. Pois é, claro que Deus tem o poder de intervir ali, de coisa, mas que o Zé é que está mandando as leis que estão vindo para leis, até contra a própria palavra de Deus, como a própria Bíblia Sagrada, como você mesmo sabe, lei de homem como homem, mulher como mulher, enfim, estão liberando casamento, enfim, e muitas coisas mais. E fará as nossas guerras e fará as nossas guerras. Os israelitas já estavam procurando por uma liderança humana no campo de batalha, ao invés de reconhecerem que Deus iria guiá-los à vitória. Êxodo 15, 13. Êxodo capítulo 15, versículo 3. Deus iria guiá-los à vitória, né? No capítulo 8, versículo 21 ao versículo 22 de 1 Samuel, fala: ouvindo, pois, Samuel as falou perante os ouvidos do Senhor, e Samuel atuou como mediador entre o povo e Deus. Capítulo 9, e versículo 1, né? O versículo 10 ao 27. Esse texto registra o começo da monarquia e como Saul foi ungido em particular por Samuel e então apresentado publicamente perante Israel. Capítulo 9, versículo 1. O pai de Saul, Quins, era da tribo de Benjamim. O termo um varão alentado em força sugere que ele era uma espécie de senhor
feudal, como é feudal, né? Rico, dono de terras, e líder em tempos de guerra. Líder em tempos de guerra. E o mesmo termo é usado para Boaz. Boaz. Ruth, capítulo 2, versículo 1. Então isso significa que o pai dele era dono de terras, né? E era líder em tempos de guerra, né? Ele já tinha sido soldado de guerra, o pai de Saul. No capítulo 9, ao versículo 2, o nome Saul significa aquele que foi pedido. Que o povo pediu para ser o rei, né, deles. Os jovens surpreendiam tanto no requisito de estatura, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo, como no requisito a aparência. Tão belo, não havia outro homem mais belo do que ele. Saul era agraciado com a aparência, ser um grande potencial para a liderança e o serviço. Ele trazia em si as características esperadas em um rei, como os reis de todas as nações, né? 1 Samuel 8:5. Então ele tinha uma característica, né? Várias características na vista humana de que seria um grande rei, né? Pela estatura, pela beleza, enfim. Diz que não tinha homem tão belo como Saul ali no povo ali, né? Na tribo de Benjamim, né? Ele era da tribo de Efraim, que era enfim, ali de Israel, né? Não tinha pessoas tão belas como ele. E, né, nós falamos, ele trazia as características esperadas de um rei, né? Capítulo 9, versículo 3. A história pregressa de Saul é admirável em muitos aspectos, apesar de sua formidável aparência e personalidade. Ele, enviado em uma simples jornada por seu pai, como qualquer outro filho, mais tarde o autor usa o motivo da viagem para desenvolver um dos temas deste livro. Saul saiu à procura de jumentas, totalmente alheio ao fato de que seria encontrado. Como o significado de seu nome sugere no versículo 2, para uma glória muito maior. Capítulo 9, versículo 4, né? A procura pela jumenta de seu pai levou Saul para o norte de sua casa, em Gibeá. 1 Samuel 10, 26. Ao longo das montanhas de Efraim. Efraim era a herança tribal do filho de José do Egito. Gênesis 41, 50 a 52. Diretamente ao norte de Benjamim. Josué 16, né? Josué 16. Capítulo 9, versículo 5 de 1 Samuel. E se afrinja por causa de nós. Essas palavras falam de uma pessoa responsável, e sensível às necessidades das outras. As palavras também falam bem a respeito de Quis, pai de Saul. A história de Saul é um clássico exemplo de uma tragédia no seu sentido literal, né? A história de Saul é um clássico exemplo de uma tragédia no seu sentido literal, né? Literal. Como nas histórias de um grande rei grego, Saul era dono de belíssima aparência, grandes habilidades e notáveis, né? Características que o levaram ao alto poder em sua nação. Entretanto, mais tarde, devido às falhas
interiores, declinou-se e transformou-se em um grande fracasso, né? Um grande fracasso. Serviu de lição, né? Que para a pessoa ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, não tem nada a ver com a aparência, com a beleza, com a, né? Porque Davi, irmão, Saul tinha uma característica de um rei. Se a gente vê aqui, o cara era belo, tinha uma boa estatura, né? Falava bem, era um cara, não era ruim, era um cara bom. Instruía os filhos dele foram bem estudados. Então, Saul não era uma má pessoa, mas ele tinha várias características que olhava para ele de um rei: estrutura, tamanho, aparência, enfim, tudo. Um cara educado, um cara bem, vindo de família, da época da família, não era um dos mais pobres também, não era. Então o pai dele tinha, que nem nós vimos aqui, tinha jumenta, então naquela época quem tinha animais não era pessoas muito pobres, totalmente pobres, né? Até que nem a gente leu sobre o pai dele também foi de guerra também, o pai dele também teve tinha uma estrutura boa também, né? Ofereceu uma boa educação para ele. Vamos ler aqui. Capítulo 9, versículo 6 de 1 Samuel. Nesta cidade refere-se a Ramá, né? A Ramá, cidade onde Samuel passou a morar após a destruição de Siló. Siló, né? Siló. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Capítulo 8, versículo 4. O termo homem de Deus se refere a alguém que foi reconhecido pelo seu ministério profético. 1 Reis 12, 22. Capítulo 3, 13 e versículo 1. 2 Reis, capítulo 23 e versículo 17. No capítulo 9, ao versículo 7 de 1 Samuel, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Ele não tinha presente nenhum para levar para o homem de Deus, né? A Samuel. Que temos? Saul ficou preocupado, pois ele não tinha nenhum presente, nenhum presente para oferecer a Samuel, por ter lhe ajudado a encontrar jumentas perdidas, né? Encontrar jumentas perdidas. Ele reconhecia o princípio da remuneração por serviço prestado. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5 ao versículo 14. Nesse pequeno relato é possível identificar a qualidade, né? A qualidade formidável em Saul, né? Então a gente vê que Saul não era uma boa pessoa, né? Ele queria ajudar, dar uma gratificação ali pro Samuel ali, por ter encontrado as jumentas do seu pai. Ele foi fazer uma tarefa simples pro seu pai, e lá ele se encontrou com Samuel, né? Samuel, né? Ali contar a história, mas na frente eu vou falar sobre isso. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.